Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Permita-me hoje continuar essa série de mensagens que está muito forte, sobre renovação espiritual, amém? Renovação espiritual. Sabia que todos os dias nós precisamos nos renovar? Sim, eu falo espiritualmente, porque uma vez que a gente não quer voltar às nossas origens espirituais, de modo que estaremos sempre honrando a Deus, nós nos sentimos, frios, desanimados. O texto base, onde a qual estamos tendo por base, está localizado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, do 28 ao 31, que nos diz o seguinte: não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Vamos orar? Paizinho, te damos graças, te louvamos por tua benignidade, pelo que o Senhor é e tem feito em nosso viver. Espírito Santo de Deus, trata com a nossa alma, de maneira que nos aquietemos e compreendemos que é o Senhor quem fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já temos falado de muita coisa e eu tenho percebido a cada dia o esfriamento espiritual. Logo então eu percebo que a Bíblia, quando vai falar do fim, vai dizer que o amor de muitos esfriará. E hoje em dia, infelizmente, a perversidade humana, a maldade, que outrora era escondido, hoje em dia é notório. E tudo isso é consequência da volta do Senhor Jesus. Bom, mas o que fazer para nos renovar espiritualmente? Nós falávamos do primeiro tópico, sobre os 7 passos para a renovação, e nós falávamos sobre retomar as experiências espirituais do passado, e hoje nós vamos falar do segundo tópico, que seria restabelecer as bênçãos perdidas. É difícil aceitar que o cristão possa perder algo que recebera de Deus. Alguém imagina que o Pai Celestial retirará as bênçãos dos seus filhos, especialmente as espirituais? O cristão mantém uma contínua e perseverante comunhão com o Senhor, certamente não perderá as bênçãos. O processo pelo qual o Espírito Santo veio ao habitar no interior, quando ocorreu a salvação, estabelece uma situação que não se altera com o decorrer do tempo. A pessoa que entra no reino de Deus vive em novidade de vida todos os dias. Novidade esta que nunca deixa de existir. Daí porque o apóstolo Paulo ter dito que o homem interior se renova de dia em dia, ou seja, que apesar do decurso cronológico do tempo na vida material, em termos espiritual, nada é afetado por causa da passagem dos segundos, minutos e horas, dias, meses ou anos. 1 Coríntios 4,16. Com isso entendemos de que a maior bênção não são aquelas onde as quais são materiais, mas espirituais. E com isso, o apóstolo Paulo, quando ele fala, olha, ainda que o homem se corrompa, todavia o espiritual ele vai se renovando de dia em dia. Porque
Com isso nós entendemos de que muitos que não querem mais ter comprometimento com Deus têm a sua integridade manchada. Sim, manchada por quê? Porque não tem mais aquele zelo, não tem mais aquela sede em buscar ao Senhor, em se derramar aos pés do Senhor. Hoje em dia o povo vai para a igreja porque virou hobby. Hoje em dia o povo vai para a igreja não porque quer buscar a face do Senhor. Eu me lembro de um hino da harpa que diz: a face adorada de Jesus verei. A face adorada. Sabe, amados, com tudo isso nós percebemos, e a Bíblia vai ser categórica ao afirmar que se não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, poderemos sim perder as bênçãos adivinhas do Senhor. A palavra de Deus nos diz que podemos perder o amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A alegria da salvação. Salmo 51, 12. A fé. 1 Timóteo 6,10. A firmeza em Deus. 2 Pedro 3,17. O poder. Juízes 16:20 e muitas outras coisas. É por isso que somos advertidos ao guardar que temos. Lembra daquela passagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 11? Guarda o que tens. Então, logo então, nós percebemos de que a sede maior do adversário não é tirar o que você tem de material, mas é arrancar ou roubar aquilo que você tem de espiritual. Graças a Deus que pela renovação espiritual o Senhor nos restaura completamente e torna a dar-nos as bênçãos perdidas. Salmo 51, 10. Quando o salmista está cantando e dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto ou inabalável. É muito forte, viu? Rapaz, é muito forte. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. O terceiro tópico fala sobre receber as novas bênçãos. A conversão, quando a gente recebe o chamado de aceitar Jesus, e vamos ser sinceros, não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Isso daí inclui grandes e ricas promessas de Deus para a vida do cristão, as quais ele cumpre fielmente. Deus cumpre na renovação espiritual. O Senhor nos dá as bênçãos prometidas que até então não tínhamos recebido. Isaías 45, 3. E nos anima a conquistarmos muito mais. Sim, muito mais do que a gente imagina. Aquele que peca necessita de avivamento ou renovação espiritual. Sim, porque o que o diabo muitas vezes quer colocar em nossa mente é: tu pecou, amanhã tu faz de novo que Deus vai te perdoar. Mas não é assim. O adversário sutilmente tem tentado colocar na mente dos cristãos que ele sempre vai pecar. E eu aprendi essa frase com o meu amigo pastor Alex, algo bem interessante. Aquilo dali vai se tornar um pecado de estimação, uma vez que a gente não tenha mais o zelo, nenhum comprometimento em de não mais errar. Lembra quando Jesus marcou encontro com aquela mulher que foi pega em adultério? O que é que ele disse? Vai e não peques mais. Então é dessa maneira que ocorre a renovação espiritual. Lembra quando Jesus, lá no lago de Genezaré, estava selecionando seus discípulos, e quando ele pede o barco de Pedro emprestado, o que é que ele disse? Deixai tudo e segui. Porque Jesus faria de Pedro pescadores de homens, ou seja, pescadores de almas. E percebe-se que quando Jesus é assunto ao céu,
nós vamos perceber de que a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. É assim que ocorre a mudança espiritual, a renovação espiritual. Nós passamos a nos constranger com aquilo que muitas vezes está nos afastando de Deus. Isaías capítulo 59 diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Logo então percebemos que temos que melhorar, que temos, que acordar para a realidade que há acerca de agradar a Deus e tão somente viver sobre a palavra do Senhor. Talvez, meu amado, minha amada, você que esteja do outro lado, está achando que Jesus não quer mais saber de você, está achando que Jesus não te ama mais, mas é mentira do diabo. Ainda dá tempo de haver uma renovação espiritual. Você reconhecendo que precisa do Senhor. Segundo, entendendo de que longe do Senhor você não consegue viver. E terceiro, buscando a presença dele ardentemente, com fervor, e deixando ele te renovar de dentro para fora. Amém? Deixa eu mandar um abraço hoje muito especial para a irmã Maristela do grupo Servos do Altíssimo, a mesma. Hoje está completando mais uma primavera. Também um abraço para o meu amigo pastor Danilo de Gália, que ontem completou também mais uma primavera. Um abraço para você, meu amigão. Que Deus abençoe o Senhor, seu ministério. Amém. Sua esposa e toda a sua vida espiritual mesmo. Tem um ministério lá na cidade de Gália, em São Paulo, e é bênção de Deus. Bênção, bênção, bênção. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela pessoa que ele é, pela luta, pelo desbravamento que há em tomar conta do povo que o Senhor confiou em sua mão. Um abraço para você, amigão. E hoje eu quero mandar um abraço muito especial para a mulher da minha vida. Sim, para minha companheira, minha ajudadora, aquela que o Senhor colocou ao meu lado, minha esposa, pastora Patrícia Lucas da Silva, onde a qual hoje ela está completando mais uma primavera, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque há um ditado no mundo que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas eu não concordo com isso, porque eu entendo que ao lado de um homem sempre tem uma mulher de Deus, que ora, que intercede, que sempre está ali como coluna. E o Senhor guardou minha mãe e me deu ela, que é minha esposa, minha mãe, minha amiga, aquela que está ao meu lado, junto comigo, colocando a mão no arado. E eu só posso dizer de todo o coração que eu a amo como esposo, como marido, como um pastor também, pois ela mesma é a vice do nosso ministério. E eu quero dizer para ela muito obrigado por tudo. Deixar para a meditação de todos os aniversariantes, Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Um abraço para todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor. E até amanhã, nessa série de mensagens que ainda vamos falar muito. E amanhã já é a quinta. Olha para aí que coisa boa. Amém? Você está gostando? Então compartilha isso, essa mensagem, essa palavra. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o teu like, teu joinha. Em nome de Jesus, e seja a cada dia um intercessor desta obra. Eu não quero fãs. Eu amo quando o Senhor levanta intercessores, mantenedores, semeadores desta obra. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e muito obrigado pelo carinho de hoje, sempre e eternamente. Ó glória!